Salve pessoal, já pegou seu cafezinho, sua batatinha? A Terceira Guerra Mundial foi declarada, mas o campo de batalha é a sua interface do World of Warcraft. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. O Ion Hazzikostas, o diretor de jogo do World of Warcraft, deu uma entrevista para PC Gamer falando de um tema que ele já tinha falado numa outra entrevista. Só que aqui ele aprofundou como eles pretendem fazer isso, que é a guerra contra os addons no World of Warcraft. Uma guerra com as suas nuances, mas, como diria a sabedoria popular do Fallout, War never changes. As guerras são sempre as mesmas e as estratégias Em grego, estratégia também são sempre as mesmas. Nessa tensão, nessa Guerra Fria, como foi o histórico até agora? Primeiro, a Blizzard de um lado criando mecânicas de hard mítica mais, e os addons de outro utilizando auras, platers informativos para cada vez mais facilitar a gameplay do jogador. Ou seja, você tinha ali um desafio. A Blizzard cada vez precisar estar deixando as mecânicas mais complexas para poder competir. Com os jogadores que vão se tornando melhor ao longo do tempo, e dois, com as ferramentas que estavam sendo dadas aos jogadores para resolver os problemas. Então, a Blizzard decide fazer o quê? Complica mais as mecânicas cada vez mais complicadas, e os addons encontram soluções cada vez mais elaboradas para esse conflito. E tudo isso gera um aprofundamento da necessidade do que a comunidade use os addons no World of Warcraft. Ou seja, você ser um bom jogador de WoW hoje não é apenas você ser um bom jogador, mas ter também uma interface montada adequada, porque o jogo não te oferece isso. E de outro lado, a Blizzard foi tentando criar estratégias sem que tivesse que iniciar o combate para limitar isso. A última estratégia que ela fez foram as auras privadas, por exemplo, que era para tentar limitar aquilo que os addons te forneciam. Só que acabou que essa arma foi tipo jogar uma bomba nuclear, que no final das contas a radiação veio pro teu lado também, e você se ferrou com isso. Porque basicamente os jogadores souberam como contrabalancear isso e deixou o jogo ainda pior. Então, inclusive nessa entrevista, a gente vai falar sobre isso, o Ion já falou que não vai rolar mais aura privada. Um exemplo de como as mecânicas elas foram se tornando cada vez mais complexas e como os addons vão contrabalanceando ela, tá, por exemplo, no artigo do Allred que passa sobre essa entrevista, tem ali a mecânica das bombas do carcereiro. Basicamente você tinha 6 hexágonos que você tinha que posicionar os jogadores no local correto, não podia repetir o jogador no mesmo hexágono, tinha que ir nos hexágonos certos, senão você wipeava. Mas a intenção da Blizzard é que isso gerasse comunicação. Só que era muito mais fácil resolver se você tivesse um addon que mandasse cada um se posicionar para determinado local. Outra mecânica também que os addons simplesmente ajudavam era a mecânica dos Dreadlords, que você enfrentou Mal'Ganis, que você tinha que descobrir quem que era o invasor, o impostor ali no seu grupo, uma mecânica à la Among Us. E você tinha que comunicar para isso, mas basicamente a Wikiaura te dava respostas sobre isso, acabando com a mecânica. Então você vê que cada vez eles estavam tentando elaborar coisas mais complexas e os addons dando soluções para o que teoricamente deveria ser resolvido pelos jogadores. Não só isso, sabendo que os jogadores teriam essas armas, eles pensam cada vez mais em deixar mais e mais e mais complexo mecânicas, o que acaba deixando o jogo pior para todo mundo, porque complexidade demais não é igual dificuldade e não é igual diversão. São três coisas diferentes. Dificuldade não envolve complexidade necessariamente. Complexidade às vezes só serve para encher o teu saco mesmo. Eles tentaram resolver isso com as auras privadas. Qual que era a intenção deles? Esconder determinadas auras para que você não conseguisse fazer Wikiauras sobre algumas coisas que eles não querem que você use Wikiaura para isso. Só que os jogadores encontraram soluções. Basicamente, eles utilizavam um macro para liberar a aura e para você daí sim poder utilizar Wikiauras para te ajudar. Basicamente, eles geraram um problema para gerar uma solução. E aí o que os jogadores faziam desse conteúdo high-end? Eles tinham que acertar uma macro para ter informação da aura e basicamente ter o que a aura já daria, mas para isso você teria que acertar uma macro. Então basicamente algumas mecânicas envolviam a pessoa usar a macro na hora certa ou errada para ter o sucesso. Ou seja, eles pioraram o que já estavam ruim tentando uma solução, que não deu certo, obviamente. E nessa entrevista, numa citação, o Ion fala que isso deu absolutamente errado, que eles pioraram fazendo isso e não vão mais atrás de aura privada. Então, eles estão atrás de outras soluções. E é aí que chega o movimento final da Blizzard, que é transformar essa Guerra Fria em uma guerra de verdade, iniciar a Terceira Guerra Mundial. Só que tem um problema.
Essa guerra, diferente do que era a guerra da Rússia e dos Estados Unidos da Guerra Fria, que ambos eram poderosos, só um lado é poderoso, que é o lado justamente da Blizzard. Ela pode fazer o que ela quiser, na verdade, ela pode ganhar essa guerra com simplesmente uma ação. Só que tem uma coisa que segura eles disso, que é justamente a opinião popular, nós. Porque de nada adianta eles combaterem essa guerra e darem um jogo pior pra gente, porque eles admitem que, nesse momento, eles são incapazes de fornecer no jogo aquilo que os addons nos fornecem. Então, basicamente, não dá pra jogar essa bomba nuclear nos addons, porque se eles fazem isso, nós nos revoltamos contra ele e vão para outro momento da história chamado Revolução Francesa. É guilhotina no Ian Costas e dedo no cu e gritaria, bonitão. Só que isso gera um problema para a Blizzard. Será que a Blizzard ela tem capacidade para gerar o ambiente propício para iniciar essa guerra? Ou seja, será que ela tem capacidade de deixar o jogo tão bom quanto é com os addons para poder aí sim dar esse passo? Essa é uma questão que a gente tem que pensar. Mas o que o Ian falou na entrevista, então, que ele pretende atacar e tirar do jogo ao longo do tempo? Claro, isso não é, cara, pro patch 11.1.7, patch 11.2, isso não se sabe quando vai ser, mas é um objetivo que ele tem de longo prazo. Ele quer tirar informações que são dadas com relação a curas que vão chegar para você realizar, ou seja, o track de cura, por exemplo, vai vir uma cura pesada no momento da raid, ou uma cura em uma pessoa específica, não vai te dar informação prévia disso, o que é algo que vai afetar bastante os healers. Eles não querem que os addons possam informar para você habilidades do grupo ou CDs dos outros jogadores. Isso é muito comum em PVP e também no PvE, através, por exemplo, do Omni CD, que muita gente usa na sua interface, mas pouca gente usa de fato. Só os jogadores mais evoluídos, mais avançados do World of Warcraft e Mística mais de fato ficam prestando atenção naquilo que os outros jogadores estão dando. Se você olhar, a maioria dos streamers, todo mundo, dos jogadores, todo mundo praticamente usa o OmniCD, mas é poucas pessoas que de fato utilizam esse addon, utilizam mesmo esse addon. Mas enfim, eles querem tirar essa informação de você poder visualizar, para ter uma interface mais limpa, mais simples. Não vai mais poder traquear buff e debuff específico através de auras e addons, só que eles falam que eles têm que melhorar isso. E de fato, acho que uma das piores coisas que o World of Warcraft oferece para o jogador hoje é traqueamento de buffs e debuffs. É horrível. Você tem um monte de informação lá em cima, um monte que nem te interessa para que serve. Às vezes é uma coisa cosmética, de evento, misturado com informações importantes. Então, eles sabem que eles precisam melhorar muito a apresentação disso. Troca de taunts também não vai poder ser anunciada por addons ou por auras, mas eles sabem que tem que melhorar isso no jogo, tá bom, também. Addons de PVP vão existir, mas não vai ter mais addon que diz os CDs usados pelos inimigos, quais eles têm disponíveis ou não. Aí você que joga PVP diz se você acha que isso pode ser bom ou não. O Diminishing Return dos stuns e dos CCs também precisa ser visualmente mais visível, mais claro. O que é Diminishing Return? É que, por exemplo, você usa um stun, o cara toma 8 segundos, depois usa de novo 6, depois 4, depois 2, depois o cara não pode mais ser stunado. Essa é uma informação, isso é Diminishing Return, e essa é uma informação que eles querem melhorar. Nameplates, mudança de nameplate ainda vai ser permitida, mas eles não querem a possibilidade de alterações visuais que indiquem coisas dentro do nameplate. Por exemplo, eu uso um perfil do Plater que diz quais são os casters importantes mudando a cor deles ali no Plater. Eles não querem mais que isso seja possível para você, o que é uma coisa que, se eles não melhorarem a maneira de você ver isso no jogo, vai ser bem ruim, porque faz toda a diferença você saber quem que é o caster mais importante do grupo, quem é o inimigo que você tem que matar mais rápido. Tudo isso o Plater fornece com mudança de cor, mudança de nome, e no jogo você não consegue fazer isso. Então eles precisam oferecer melhor para fazer essas coisas. Addons de AH, de missões, de exploração, de coleta, profissão, roleplay, cosméticos, isso não vai ser afetado. E a Blizzard sabe que para dar qualquer um desses passos de proibição de addon, eles antes precisam sim melhorar muito tudo que eles têm a oferecer. Eles precisam melhorar a interface básica deles, eles têm que melhorar o manejador de CDs que eles trouxeram recentemente, precisam melhorar o edit mode que você tem, precisa melhorar áudio e visual das habilidades e reduzir também a quantidade de coisas na tela, de caches, de kicks, que, vamos ser sinceros,
tá demais, assim, é uma coisa que é absurda. Eles, inclusive, nessa última temporada, eles tiraram a possibilidade de você interromper e a habilidade ir pra cooldown. Então agora, isso foi uma mudança que, na minha opinião, piorou muito o jogo, porque agora classes como o Bunkin e o DH ganharam ainda mais valor, porque eles são os únicos interrupts, apesar de ser demorado do Bunkin, por exemplo, mas os únicos interrupts através do Silence que faz esse negócio de as habilidades ficarem no CD. Os outros não, você interrompeu, o cara já imediatamente caça de novo. E cara, não funciona. Pra mim isso é uma das mudanças que deixou o jogo pior, uma das várias que eles fizeram. Às vezes eles têm até ideias filosoficamente corretas, assim, que convence, mas na prática não ajuda em nada. Então, cara, por que eles querem fazer isso? Porque eles querem a possibilidade de trazer um jogo mais simplificado pra gente, um jogo que tenha menos informação na tela, menos poluição, mas que o jogo te informe melhor aquilo que vai acontecer e que possa, com isso, com essa simplicidade, conseguir deixar mecânicas mais divertidas e melhores e cada vez não ficar precisando aumentar a complexidade para combater o addon. Então a intenção é boa, de fato é. De fato você ter um jogo mais amigável para quem está começando e você ter um jogo que tem a possibilidade de ter mecânicas mais simples, menos complicadas, mais divertidas, isso é bom. Então qual é a vantagem de trazer isso? Qual é a vantagem de eles trazerem essas mudanças, essa guerra contra os addons? A vantagem dessa guerra é que as lutas podem ter mecânicas mais interessantes, que exigem mais da gameplay, comunicação e visualização do que de você ter addons ou informativos para você realizar as mecânicas. Também através disso eles vão ter uma facilidade melhor de fazer design de luta, vai ser menos trabalhoso para eles fazer o design da luta e consequentemente vai ter mais luta no jogo e vai ter, quem sabe, aumenta até a quantidade de mítica mais, quem sabe, talvez, e vai ter a possibilidade de fazer lutas mais desafiadoras e divertidas. Além disso, lutas mais simples e mais limpas pode ser um atrativo para novos jogadores também, porque pode ter certeza que para novo jogador a quantidade de addon que você tem que ter é uma coisa que assusta um pouco. Para você veterano não, mas para o cara que é novato, o cara já vê isso e fala, meu Deus do céu, tem que aprender demais. E além disso vai acabar com aquele problema que você vai procurar uma raid fazer mítica ou AOTC, e você vai ter que primeiro ver se você tem os addons pré-requisitos para você fazer isso, diminui esses pré-requisitos para você poder simplesmente jogar o jogo, que pode ser uma coisa interessante para algumas pessoas. As desvantagens, cara, é que veteranos do World of Warcraft gostam de addons. Um dos grandes atrativos do addon é a capacidade que você tem de customizar seu próprio jogo da maneira que você quiser, e muita gente se atrai com isso realmente. Por exemplo, tem gente que gosta de jogos que oferecem a possibilidade de mods, que os jogos da Bethesda em geral são geniais nisso. Então tem gente que gosta, que acha legal. Muito jogador veterano, inclusive, gosta de addons. Além disso, um dos grandes pontos negativos, e talvez o maior deles, você preparar o jogo para essa guerra vai exigir muito trabalho, tempo e, mais do que isso, a Blizzard tem capacidade para isso? Olha pro Cooldown Manager que eles colocaram no jogo. É melhor que o Ikalas? Por enquanto não é. Olha as diversas tentativas que eles tiveram. Por exemplo, quando eles trouxeram cap de AoE, diversas classes detestam isso. Tinha um porquê, uma filosofia por trás disso que parecia no papel boa, mas no design é um desastre, cara. A situação dos guerreiros Fúria é uma coisa dramática há anos por causa desse cap de AoE e nunca foi feito nada. Podia ter uma filosofia por trás, mas na prática não trouxe coisas boas. Olha o que eles fizeram recentemente com Dinar. Olha a questão do time gauge das visões horrendas. Dá pra confiar que numa coisa tão complicada como essa, eles vão conseguir? Você pode acreditar ou não, mas é uma questão que você tem que pensar. E outra coisa, essa guerra é uma guerra que não tem empate. Ou você perde, ou você ganha. A partir do momento que eles decidem banir alguns tipos de addon do jogo, se eles não oferecerem aquilo que o addon fornece, melhor ou pelo menos igual, o jogo tá pior do que era. Mas se eles conseguem, o jogo vai ser melhor do que era. Então você entende isso, que não tem meio termo. A partir do momento que eles decidem lutar essa guerra, ou você ganha, senão você vai perder. É um passo muito arriscado, corajoso, mas muito arriscado. O que eu acho de tudo isso, cara? Eu sacrificaria determinados tipos de addons por um jogo melhor
Com certeza, por um jogo com batalhas melhores, mais amigável para quem está começando e chegando agora ao jogo, com batalhas que pudessem investir em diversão e não em complexidade, isso seria muito bom para o jogo, muito bom mesmo. Dá uma freada no que as batalhas acabaram se tornando, que é uma coisa complicada, que você precisa de addons para resolver, e aí vai lá os addons e resolve. Cara, o caminho seria bom. Só que, como eu falei nas vantagens e desvantagens, precisa ser bem executado. E esse é meu medo. Eu confesso para vocês, ainda mais depois dos recentes acontecimentos aí no patch 11.1.5, que eu tenho minhas dúvidas se vale a pena para a Blizzard combater essa guerra. Eu acho que o sucesso dele significaria sim um jogo melhor. Seria um jogo melhor mesmo. Um controle maior do que os addons te fornecem poderia abrir o caminho para a criatividade dos devs dentro do jogo. Eu acho isso realmente. Só que eu não sei se eles são capazes de batalhar essa guerra e fornecer para a população aquilo que os inimigos fornecem hoje. Os inimigos, claro, falando analogia de guerra, né? Ninguém é inimigo de ninguém, mas enfim. Essa é a minha opinião, galera. Espero que eu possa ter sido claro aí com minhas analogias de guerra sobre esse assunto. Deixa no comentário o que você acha. Você acha que seria um jogo melhor se eles conseguissem fazer esse caminho? Você acha que vai ser um desastre? Deixa aí no comentário, livre aí pra você falar o que você quiser. Só não pode xingar um amiguinho. De restante, manda a tua opinião e manda ver. Tamo junto sempre, até uma próxima. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E se inscreve no canal, cara. Faz toda a diferença pra mim.